Esse trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia, ele veio pesado. A galera ficou em choque e o momento que mais gerou engajamento, o que mais gerou comentários, foi exatamente esse daqui. Eu tô perdendo a cabeça. Tô completamente fora de controle. Apenas percebe o próprio olhar, a fúria, a forma que ele tá se movimentando. Parece que ele tá literalmente se transformando em uma outra coisa. Só que além disso que as pessoas perceberam, uma das principais perguntas que muita gente ficou falando sobre esse momento é: o que levou o Peter Parker a chegar a esse ponto? Por que ele tá se transformando em uma aranha? Para queridos, beleza? Falando aqui a Spider. Bom, é exatamente isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. E eu duvido que você já sabia de todos os detalhes que eu vou te contar aqui, pois literalmente tem um detalhezinho místico e biológico que conecta com os filmes passados, que tá fazendo o Peter Parker ter essa transformação monstruosa. Bom, já deu pra entender o que é o vídeo de hoje então, né? Então, chega de enrolação. Vai, Venom! Bom, pra gente realmente entender o que tá acontecendo com o Homem-Aranha e como isso liga realmente os outros filmes passados, a gente tem que voltar um filme anterior. No caso, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Quando literalmente o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecem pela primeira vez, a primeira reação que eles têm não é literalmente se abraçar e realmente se cumprimentarem, mas é um comportamento bem duvidoso, que é literalmente eles se atacarem. Muita gente achou que aquele momento ali era só um fanservice para o pessoal querer ver realmente uma briga entre os dois Homens-Aranhas mais queridos do público. Mas o motivo real eu não vou explicar muito bem, porque eu já fiz um vídeo retratando tudo isso, o motivo por que eles acabam lutando de forma bem detalhada. E é muito importante que você veja esse vídeo para você entender o que eu vou contar aqui. Mas caso você queira ver esse vídeo depois, eu vou dar uma leve resumida realmente o que é para você entender essa ligação. Basicamente, a resposta ela veio lá em 2018, no mesmo filme que compartilha esse mesmo multiverso, no caso, Aranhaverso. Lá em 2018, no filme Homem-Aranha no Aranhaverso, é nos mostrado bem claramente que quando os Homens-Aranhas se encontram, especialmente Homens-Aranhas que nunca se viram, principalmente, tanto na versão de 2018, até mesmo na continuação, é nos retratado que literalmente existe uma briga de frequência do sentido aranha. E nesse momento, é literalmente como se o sentido aranha começasse a escanear se o outro seria uma ameaça antes de se entender se ele fosse realmente um aliado. Tanto que, literalmente, no final desse scanner, eles já se identificam e até mesmo sabem, mesmo que ele nunca estivesse se encontrado em outro mundo, que ele é sim. Esse tipo de problema. Pensei que eu fosse o único. Somos iguais. Uma outra versão do Homem-Aranha. Porque literalmente o sentido aranha, uma coisa que o pessoal até mesmo se engana muito, é que o pessoal acha que o sentido aranha ele é só um sentido que prevê um ataque antes de acontecer. Na verdade, isso também é real, mas também o sentido aranha ele é um outro sentido dele também. Ele é literalmente um scanner. Por isso que muitas vezes o Peter Parker, quando ele vai lançar teia, ele nem precisa olhar para o local, porque ele já sabe que naquele local vai ter um poste, vai ter um prédio, enfim, ele já vai saber. Mas é aqui que vem um detalhe muito interessante, voltando já pro filme do Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi basicamente o seguinte: quando os dois Homens-Aranhas acabam se encontrando, a gente já tem uma leve noção, ainda mais por a gente ter visto o filme, que a gente percebe que dentre os três, o mais experiente, o mais maduro é o Tobey Maguire, e o mais que está no meio termo, que está começando a ser maduro, mas que está se machucando durante o processo, é o próprio Andrew Garfield, porque literalmente no universo dele ele fala que começou a tomar algumas certas decisões que ele não está sendo mais um herói, mas sim um anti-herói. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você acabe que nem eu. E literalmente, quando esses dois Homens-Aranhas, eles acabam literalmente brigando, a gente acaba percebendo que dentre esses dois, o primeiro que ataca é literalmente aquele que tá em estado de fúria, aquele que tá literalmente em estado de sobrevivência, que é o próprio Andrew Garfield. Ele acaba atacando primeiro e depois o Tobey Maguire acaba atacando pro segundo, porque ainda tava tentando entender a situação. Mas o Andrew, por ele estar em estado de sobrevivência, ele acabou atacando primeiro, pela sua própria sobrevivência. Só que aí, acaba que acontece um detalhe interessante. Quando eles acabam a briga, literalmente a primeira coisa que o Tobey Maguire fala sobre o Tom Holland, mesmo que ele nunca tenha visto ele, é que ele percebe que aquele Homem-Aranha está precisando de ajuda. Vai parecer esquisito, mas
Eu tô tentando achar o seu amigo desde que eu cheguei aqui. Eu tô com a sensação de que ele precisa da minha ajuda. Da nossa ajuda. E o Andrew Garfield confirma a mesma coisa. Só que essa fala não é jogada por fora. É literalmente o sentido aranha dos três naquele mesmo universo, entendendo que aquele Peter Parker inexperiente é diferente. Mas por que diferente? Porque justamente dentre os três, ele é o único que ainda ele é mais inexperiente. Podemos dizer que dentre os três, ele é o mais humano dentre os três. E quando os três Homens-Aranhas se encontram, ainda mais o Tom Holland tendo aquele primeiro contato com aqueles dois Homens-Aranhas, acaba se criando uma sensação, uma mudança do corpo dele que nunca mais voltou ao normal. Pensa comigo, é literalmente a primeira vez na história que nós vemos literalmente três versões do Homem-Aranha, ou melhor dizendo, três totens do Homem-Aranha do mesmo arquétipo sendo colocado no mesmo universo e convivendo com os três juntos, se tocando, conversando e principalmente compartilhando frequências diferentes, de um maduro, de um irritado e de um que está em sobrevivência. E aquele Homem-Aranha que é o mais novo, está literalmente sendo bombardeado por essas frequências diferentes. Sem contar que o Sentido Aranha, além de basicamente, como eu falei, dele ser um scanner, ele literalmente deixa o Peter Parker em processo de sobrevivência, para que ele não seja atacado. Então, imagine esse cenário. Ele literalmente está levando esse bombardeamento de frequência de sentido-aranhas diferentes, de um experiente e de um que está um pouco irritado, e ainda mais a situação que ele está passando naquele filme. Ele tem que se preocupar constantemente pela proteção da MJ, tem que se preocupar pela proteção do Ned e tem que se preocupar com a situação da May, que tempos depois acabou sendo morta. May? May? Olha pra mim, por favor, May. Então, literalmente, antes dos Homens-Aranha chegarem, ele já estava em processo de sobrevivência. Só que depois que eles vieram e teve aquele bombardeamento de frequência de sentido da aranha, isso literalmente criou uma coisa do corpo dele, o instinto de sobrevivência latente, que começou a se crescer silenciosamente nos 4 anos seguintes. E como foi nos confirmado em entrevista, até mesmo nos próprios 2 trailers que acabaram sendo lançados, foi nos confirmado sim, que Homem-Aranha Brand New Day é 4 anos depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ou seja, estamos em 2028. Foram literalmente 4 anos sozinho, sem MJ, sem Ned, sem Tia May. O mundo esqueceu que Homem-Aranha é o Peter Parker. No caso, o mundo esqueceu que Peter Parker existe. Pensa como isso significa psicologicamente. O lado humano de Peter não existe mais uma âncora para ele se apoiar. Não tem família que reconhece ele. Não tem amigos para chamar pelo nome. Não tem ninguém nessa vida que enxerga o Peter Parker, mas só o Homem-Aranha. E mesmo que ele fique feliz com o aplauso que o Homem-Aranha tá levando, o Peter Parker ainda continua sozinho, com ninguém vendo ele. E quando o lado humano acaba se enfraquecendo, o que acaba se aumentando é o instinto. E nesses 4 anos, ele acabou se alimentando e crescendo e evoluindo, chegando de um certo modo que o Peter Parker ficou tão focado em ser o Homem-Aranha, tão focado, crescendo, amadurecendo como Homem-Aranha e só querendo salvar a cidade, só querendo viver como uma aranha, que acabou que chegou num certo nível que literalmente ele acaba falando que ele não tem mais controle, que ele está perdendo o controle. Muita gente falou que ele está ficando mais forte, mas na verdade não. Ele não está ficando mais forte. Ele só está se transformando em uma outra coisa. E eu sei que você deve estar olhando essa explicação e deve estar pensando que isso não faz sentido, que isso não tem nenhuma ligação. Mas isso já aconteceu sim. E é literalmente o quadrinho que eles estão adaptando nesse filme, que no caso é um quadrinho que acabou acontecendo em 2005. No caso, um dos arcos mais impactantes do Homem-Aranha. No caso, Homem-Aranha, o Outro, ou Spider-Man The Other, que foi literalmente um crossover publicado pelo Friends Neighborhood Spider-Man, Marvel Knight Spider-Man e Amazing Spider-Man, de 12 capítulos. Eu vou te contar a história de como foi esse quadrinho. Foi basicamente assim. Tudo começa com o Peter Parker tendo o mesmo pesadelo repetidas noites. Ele basicamente está num saco sendo levado para o necrotério. E quem está basicamente empurrando a marca é justamente o vilão Morlun. O Morlun, para aqueles que não sabem, ele é um caçador de totens. Ele caça e se alimenta com seres que representam animal. Por isso que o Peter Parker, como eu falei, ele é um totem. Ele é um totem aranha. E os vilões deles também são totens de animais.
O Octavius é um totem de um polvo. O lagarto é um totem de lagarto. O escorpião é um totem de escorpião. Enfim, dentre outros vilões que tem essa ligação mística. E o Morlun, ele acaba se alimentando dos totens. E o mais poderoso dentre esses totens é o próprio Homem-Aranha. Só que, se você viu literalmente esse vídeo, onde foi literalmente o primeiro encontro entre o Morlun e o Peter Parker, você sabe que naquela história, o Morlun quase mata o Homem-Aranha. O cara literalmente uma muralha. Ele não tem fim. Ele não se cansa. Só que como você viu o vídeo, você sabe muito bem que ele acabou vencendo através por radiação. Mas enfim, voltando realmente para o sonho do quadrinho, é nos mostrado que o Morlun está vivo de novo. E o Peter Parker sabia no fundo que aquilo não era só um pesadelo. Que realmente aquilo poderia acontecer. Só que em paralelo a isso, é nos mostrado um vilão chamado Tracer, que usava balas como rastreamento inteligente e basicamente sendo balas impossíveis de desviar. Peter acaba levando um tiro no ombro. E por conta desse tiro no ombro, a médica tem que atender o Peter Parker. E por atender esse Homem-Aranha, ela tem que fazer aquele exame de sangue de rotina. Só que aí, acabou se encontrando algo errado. Acaba que o resultado vai ser nos apresentado realmente para a Mary Jane. E a Mary Jane basicamente começa a ler. E quando ela começa a ler aquele laudo, ela começa a chorar. Porque o Peter Parker não fala para a câmera o que é. Mas a gente acaba entendendo que o sonho estava se realizando. Que o Peter Parker estava morrendo. E pelo fato do Peter Parker perceber que vai morrer, claramente ele começa a buscar os seus amigos mais inteligentes para realmente conseguir acabar se curando. Então ele vai atrás das grandes mentes da Marvel. No caso, ele só que não consegue ajudar ele. Então acaba passando para o Bruce Banner, que também fala que não consegue ajudar ele. Também passa para o Doutor Estranho, passa para o T'Challa, enfim. Todos eles têm motivos para não conseguirem curar o Homem-Aranha. Motivos até mesmo bem que plausíveis, mas eu não vou detalhar aqui, porque eu ainda pretendo trazer uma história completa sobre esse quadrinho. Então já se inscreva para receber essa história do quadrinho e também para receber mais vídeos desses do Homem-Aranha. Mas enfim, continuando. E basicamente, nenhuma das mentes mais brilhantes da Marvel, nem os místicos, nem os cientistas, nenhum deles conseguiu ajudar o Homem-Aranha. E o Peter Parker começa a ficar cada vez mais desesperado, e o Morlun está vivo e está começando a ficar nas espreitas, apenas observando e esperando o momento certo para atacar o Peter. E claro que no momento que ele achou perfeito, ele acabou indo para frente do Peter Parker e acabou realmente lutando contra ele. E como foi nos mostrado, se você até mesmo, como eu falei, se viu aquele vídeo, você sabe que na primeira batalha, o Peter Parker ficou o dia inteiro lutando contra o Morlun. O Morlun, como eu falei naquele vídeo, o cara é uma muralha, ele não se cansa, ele sempre continua lutando, ele não tem sossego. E ainda mais nesse cenário que o Peter Parker estava nessa história, enfraquecido, sem a radiação para ajudar ele para matar o Morlun, essas coisas todas, ele estava literalmente em desvantagem. Literalmente, no final daquela luta, o Morlun começa a bater o Peter Parker várias e várias vezes, chegando até um estado meio que grotesco de literalmente ele acabar esmagando os olhos do Homem-Aranha, deixando literalmente cego. E é naquele momento que Peter Parker está basicamente na beira da morte, de novo. Ele acaba desmaiando, é levado para um hospital, a Mary Jane fica desesperada. Só que o Morlun, como eu falei, ele não tem descanso. Ele ainda não tinha se alimentado do Peter Parker, ele ainda não se alimentou daquele totem. Então ele foi para o hospital para terminar o serviço. E aí vem uma das cenas mais icônicas, né? Que é a Mary Jane tentando proteger o Peter Parker do Morlun, querer atacar ele. A Mary Jane tenta proteger com um ato de amor. O Morlun acaba batendo nela, fazendo que ela caísse no chão. Peter Parker, por instinto, percebe isso e acaba acordando novamente, só que diferente. O Peter Parker não tá daquela maneira que a gente conhece, brincalhão, maduro ou algo assim do tipo, ainda mais dos anos 2000. Ele tá diferente. Ele tá uma outra coisa. E Morlun achando que ela ia levar a melhor, né? Porque o Peter tava fraco, Peter Parker tava mais forte do que nunca. Ele começa a dar tantos socos do Morlun, tantos socos. A Mary Jane fica até mesmo assustada, mas começa a dar tantos socos, não como humano, mas como animal. A cena termina com Peter Parker dando uma mordida no Morlun, como literalmente uma aranha faz, fazendo que literalmente no final daquela luta, assim como naquele outro quadrinho, desfarelasse como partícula. E depois disso, depois dessa luta, dele ter salvado a Mary Jane, ele acabou morrendo nos braços dela. Com a morte do Peter Parker, os Vingadores, claro, por gestos de carinho, eu sei que ficou até meio parecido que os Vingadores estavam nem aí pro Homem-Aranha, mas sim, eles estavam muito preocupados com o Homem-Aranha. A morte dele foi muito impactante. Só que aí, basicamente, o Peter Parker, basicamente considerado como morto, ele é levado para a Torre dos Vingadores, e os Vingadores acabam deixando o corpo dentro de um quarto. E aí, do nada, é nos mostrado que o corpo não está mais naquele quarto. O Peter Parker, que estava morto, não está mais naquele quarto. É só nos mostrado que tem uma muda
na cama, lá jogada, e a janela quebrada. Significando que, assim como uma aranha, quando ela começa a crescer, começa a se evoluir, começa a ir para outros estágios, no caso, o terceiro estágio de uma aranha que começa a crescer, não somente com uma aranha, mas também com as próprias cobras, elas acabam crescendo e a antiga pele que envolvia o seu corpo acabam se deixando para trás e elas se transformam numa coisa nova. A muda do Peter ficou no quarto e é nos mostrado que ele foi para fora e acabou ficando debaixo de uma ponte. Uma criança até mesmo acabou vendo esse casulo de teia que estava debaixo da ponte e o Peter Parker estava lá, tendo um sonho. Literalmente uma entidade de uma aranha gigante acaba aparecendo para frente dele e apresenta sua vida perante os seus olhos. E acaba aqui meio que fazendo uma proposta para o Peter Parker. O lado humano morreu, o lado aranha recusa morrer. Se você quiser me ver, precisa abraçar o que você é de verdade. O Peter Parker abraça isso sem dúvida e acaba ressuscitando naquele momento, saindo daquele casulo, vivo de boa, mas diferente. Na verdade, ele tá transformado. E como eu falei que ele estava literalmente transformado, Reed Richards, Hank Pym e Tony Stark começaram a fazer testes no Homem-Aranha pra ver se ele tava bem, se tava tranquilo, tava normal, né? Tipo, se tava normal o corpo dele, né? Basicamente. E eles acabam percebendo que, literalmente, como eu falei, teve uma transformação. Todos os poderes do Peter Parker, força, agilidade, tudo começou a ficar mais forte, mais extremo. Tanto que, literalmente, principalmente o sentido aranha dele começou a ficar mais sensível, no caso, hipersensível, de chegar até um certo ponto do Tony Stark botar a mão no ombro dele e o Peter Parker, por instinto, derrubar o Tony. Não é mais algo natural, virou instinto agora de sobrevivência, uma proteção extrema. Sem contar que também ele acabou desenvolvendo alguns ferrões no seu próprio pulso, uns ferrões de madeira que também tem veneno nessas próprias pontas, e sem contar também que ele começou a sentir vibrações pelas teias. É nos retratado que vê uma entidade feminina, de uma totem feminina, se apresenta no corpo de pequenas aranhas para frente do Peter Parker para explicar o que aconteceu. E basicamente, quando ela se manifesta, ela fala que sim, o Morlun era para ter matado o Peter Parker, era realmente o destino dele morrer. Só que a entidade celestial, conhecido mais como Tercelão, acabou aparecendo para o Peter Parker e permitindo que ele não morresse, mas que ele continuasse vivo. Como a gente viu, o quadril foi o Morlun. O Morlun acabou dando esse gatilho para o Peter Parker se transformar através pela mordida, a morte, todas aquelas coisas. No UCM, não foi o Morlun, porque não foi deles apresentado o Morlun, mas foi os Homens-Aranhas. Foi o Tobey e o Andrew. A frequência desse sentido aranha que acabou, assim como o Morlun, trouxe uma experiência, uma sobrecarga de sobrevivência, até mesmo um certo nível de chegar à morte do Peter. Aqui no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a Brand New Day fez que o Peter Parker começasse realmente a criar um estilo de sobrevivência e sendo intensificado cada vez mais quando ele acabou encontrando os outros Totens Aranhas. Os mesmos arquétipos deles, só que de outras realidades. Ei! Sinto muito. Pela May. Fazendo que basicamente ele começasse a se criar dentro dele mesmo, dentro do corpo dele, o instinto aranha. Só que, diferente do quadrinho um outro, que isso levou alguns dias, pro filme acabou sendo filmado, por assim dizer, em câmera lenta, levando 4 anos para isso desenvolver. E isso acabou se crescendo de forma silenciosa, porque basicamente, assim como o Peter Parker não tem nenhuma pessoa para ele se apoiar no lado humano, uma âncora humana, acabou que ele só cresceu no instinto, o instinto animal. O humano morreu. O Peter Parker nesse filme matou o humano. Agora só resta o instinto animal, o instinto aranha. E isso tá crescendo, e como eu já falei, chegando num certo ponto que nem ele mesmo tá se reconhecendo e tá perdendo o controle. E isso para o futuro do CM é maravilhoso de nós ver, porque não só somente a gente vai ver uma das coisas mais incríveis, uma das coisas mais que tem muito fã que não gosta, mas eu acho isso maravilhoso, o lado místico do Homem-Aranha sendo realmente explorado. Claro, a gente não tem o Doutor Estranho, só tem o Bruce Banner no filme, mas realmente isso pode ser nos contado. O lado místico finalmente está sendo adaptado no filme do Homem-Aranha. E se está sendo adaptado o lado místico, pode realmente começar a vir, realmente já para filmes futuros, ser adaptado o Morlun, quem sabe? O Aranha-Verso de novo com o Tobey e Andrew, a Cindy Moon, que tem grande papel nesse lado totem, sendo considerada literalmente a rainha-mãe dos totens. Muitas coisas prometem para o futuro do Homem-Aranha. Só resta agora nos dizer
dizer como vai ser o final do Peter Parker nesse filme. Esse trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa nos revelou muitas coisas e eu tô muito empolgado para isso. Mas eu quero lembrar aqui claramente que isso daqui não é uma confirmação, é apenas uma teoria. Uma teoria de um fã de Homem-Aranha que tá aqui mais de 7 anos fazendo vídeos para essa comunidade que gosta tanto desse personagem. Então se você gosta do Homem-Aranha, para você recompensar esse trabalho que eu tive mês para fazer esse vídeo, tamo de volta aí. Julho é nosso mês agora, Homem-Aranha, o canal aqui vai começar a ter bastante vídeo e eu quero que você, nesse mês que a gente completa 7 anos de canal Spider-Boyzinho ou @SpiderBoyJMJ, eu queria muito que você ficasse inscrito para você celebrar com a gente esse 7º ano. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo possivelmente está sendo publicado no dia do aniversário do canal. Então, se você está assistindo esse vídeo no dia do aniversário, já escreve aí Feliz Aniversário, porque você também faz parte desse dia. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta o que você achou dessa teoria e eu te vejo então num próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau! Taking that crown from you. I ain't worried about